Olá pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês porque eu quero falar de algumas coisas que eu tenho observado esse tempo que eu tenho estado na restauração e em contato com pessoas de diversas denominações, diversos, diversos lugares, diversos estados, né? Tanto em grupos no Face quanto em grupos no WhatsApp. E eu tenho observado algumas coisas. E uma coisa que eu observo é que algumas pessoas têm ficado com uma certa paranoia, né? E tem radicalizado muito as coisas, né? E isso acaba sendo um problema. Esse radicalismo acaba sendo um problema para a pessoa, um problema para os outros, porque dificulta a chegada de outras pessoas, né, na restauração, na palavra, no contexto original, né? E o objetivo é que a gente volte para a palavra, a gente volte para as raízes bíblicas da nossa fé, né? O objetivo não é levar as pessoas, sejam elas descendentes de judeus ou pessoas que não têm nenhuma descendência judaica, são realmente de outros povos, né? Os chamados gentios, não judeus, né? Também chamados gentios, né? A restaurarem a fé, né? Restaurarem a fé como ela é, né? E não como os homens disseram, não como os homens contaram. E eu vou passar algumas questões aqui para vocês, né? A gente vai ver alguns casos. Um caso muito interessante que eu tenho visto é de pessoas que, quando entram num processo de restauração, entram num radicalismo tão grande, né? Sendo judeus ou não sendo judeus. Eu já vi isso das duas partes. Pessoas que não têm descendência comprovada, né? E pessoas que têm uma descendência comprovada, né? E elas nasceram no Brasil, já estão na terceira, quarta geração, né? De registro em português no país, né? O avô nasceu no Brasil, o bisavô nasceu no Brasil, o tataravô nasceu no Brasil, enfim. E a pessoa pega e muda de nome, né? O nome é José, José de alguma coisa, e ele coloca lá Yosef Ben Avraham, né? Então, e exige que seja chamado assim, né? Começa a exigir das pessoas que seja chamado dessa forma. Eu não tenho nada contra essas pessoas, eu quero deixar isso tudo bem claro. Não tenho nada contra essas pessoas, mas no registro de nascimento da pessoa, lá na certidão de nascimento, a pessoa que nasceu no Brasil e que foi educada em língua portuguesa, o nome dela é José, o nome dela não é Yosef, né? Mas enfim, se a pessoa, por exemplo, tem um parente, um tetravô, que nasceu, vamos dizer, em Portugal e era de uma colônia judaica na época, né, em 1400, em 1300 e alguma coisa, vamos dizer assim, né, e o nome, às vezes, daquela pessoa, aquela pessoa foi rebatizada. Né? Acontece, existem muitas, eu vou falar para vocês, das descendências no Brasil. Há muitos descendentes de judeus, né? Alguns são efetivamente judeus diretos, né? E outros não são diretos, são descendentes, né? E essas pessoas que nasceram no Brasil, que têm nome brasileiro, né? Elas não devem mudar de nome, né? Para que vai mudar de nome, né? Isso não tem nada na Bíblia, nada nas escrituras dizendo que você deve mudar de novo nome ou colocar um nome hebraico, né? O seu nome é o nome de nascimento, né? O nome é até meio que uma falsidade ideológica, vamos dizer assim, quando a gente faz isso estando em outro país, como é o Brasil, o caso do Brasil, é falsidade ideológica, né? Porque você está colocando um nome numa rede social ou em algum outro local, né? Porque o seu nome, né? Quando alguém vai perguntar o seu nome, o seu registro de nascimento é José, né? Não é Yosef, né? Eu me chamo Simone e vou continuar me chamando Simone, né? Ainda que eu descubra que eu seja um descendente direto, né? Eu nasci como Simone, né? E quando eu morrer, vou ser Simone,
né? Quem sabe se algum filho meu nascer em Israel e eu quiser colocar o nome de Hannah, né? Então, se ele nascer em Israel e se a menina nascer em Israel e eu quiser colocar o nome de Hannah, né? E então o nome dela será Hannah em Israel, né? Mas no Brasil ele é Ana, né? Então, tem umas coisas assim que a gente não pode entrar nesse radicalismo, né? E agora eu sou hebreu, eu sou israelita, eu sou isso, eu sou judeu e eu tenho que ser chamado de Yosef, né? Eu acho que não é bem assim, as coisas não são por aí, né? Então, vamos lá. Outra coisa interessante que eu tenho visto, as pessoas, parece até um orgulho, né? Essa questão de ser chamado, cria-se um orgulho judaico, né? Que as pessoas só querem ter um novo nome, né? E também algumas pessoas têm se baseado em circuncisão, né? E alguns locais têm feito o seguinte, têm constrangido as pessoas, né, a se circuncidarem, né? E aí eu tenho 3 perguntas aqui básicas para te fazer. A primeira pergunta é: você é um descendente de Abraão? Sim ou não? Né? Você não é descendente de Abraão? Né? Sim ou não? Você não sabe, né? E por que dessas perguntas? Porque se a pessoa é um descendente de Abraão, ou direto ou indiretamente, é possível que ela se circuncide, que ela queira se circuncidar. E aí há um motivo, né? Há um motivo biológico, que a aliança é biológica com Abraão, né? A aliança é uma aliança de sangue com os descendentes de Abraão, né? E uma aliança na carne com os descendentes de Abraão. Porém, se a pessoa não é descendente, ou se ela não sabe, né? Eu digo o seguinte: não faça isso porque alguém te disse ou porque alguém te incentivou a fazer, porque a palavra de Deus ela é muito clara a esse respeito. E durante as cartas de Paulo, né, a gente vai ver que, eu não vou entrar aqui muito em detalhes, mas algumas pessoas são chamadas de mutiladores da carne. Algumas pessoas naquela época, gentios, estavam se circuncidando, pessoas que não tinham descendência, não eram filhos de judeus, como era o caso de Timóteo. Eles estavam se circuncidando para fugir da perseguição, né? Havia uma perseguição de Roma sobre os judeus e sobre os crentes convertidos, né? E quem fosse cristão, né, estaria sendo perseguido, porque o judaísmo era permitido por Roma, né? Mas quem era crente, né, quem era como eles chamavam, a seita do caminho, era perseguido. Então a forma deles fugirem da perseguição era mostrando que eles eram circuncidados. Não, nós somos judeus, seguimos o judaísmo, né? Era meio que usar uma capa, né? Uma capa de judeu. Então, gentios estavam usando capas de judeus, né? Então, a palavra chama de mutiladores da carne, né? Então, você não pode ser um mutilador da carne. A aliança não é feita, a aliança com as pessoas que não são judeus, que não são de Israel, que não são israelitas, não é feita através da carne, ela é feita através da fé. E eu vou falar isso para vocês. Como eu estava dizendo, né, a palavra de Deus diz em Gálatas 3, 7 a 9, assim como Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça, sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti, de sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que todos aqueles que creem que Yeshua é o Messias, né, eles são enxertados na oliveira, que é Israel, através, né, estão na mesma aliança, através da fé, estão na mesma aliança que Israel está com Abraão, né, que Israel tem a mesma aliança, a aliança de Abraão. Só que eles não precisam se circuncidar, né, não é pela circuncisão que se entra. Você entra pela fé, né, você entra pela fé.
em Israel pela fé, né? Israel, você se torna Israel pela fé. Você se torna Israel pela fé, não é pelas obras, nem pela circuncisão, né? Então, esse é um ponto interessante. Esse é um ponto interessante que você entra, como eu estava falando para vocês, você entra pela fé em Israel, você passa a fazer parte de Israel, não pela circuncisão que você possa fazer ou ter feito. Não é a circuncisão. Então, as pessoas não podem se basear na circuncisão para a salvação. Circuncisão não salva ninguém, né? Mas você entra em Israel, você passa a fazer parte das promessas, você é co-herdeiro com Israel de todas as coisas, né? Das bênçãos, das promessas, pelo quê? Pela fé. Então, é crendo que Yeshua é o Messias, é que você passa a fazer parte, né? Então, não é por circuncisão e nem por obras, que é o que diz a palavra. Outra coisa que eu queria esclarecer, que é muito debatido, muito reforçado nas redes sociais, mas eu queria dizer para vocês que não tem fundamento nem bíblico, nem linguístico, nem histórico. Você precisa não apenas estudar a Bíblia como um documento religioso, mas como um documento histórico-linguístico, né? E eu posso falar de linguística porque eu estudei linguística na faculdade. Eu estudei linguística, eu tinha um livro aqui muito conhecido, de um autor muito conhecido, um dos maiores linguistas da atualidade, né? Que é o Ferdinand de Saussure, que ele foi assim um dos pais da linguística, né? Talvez o pai da linguística, um dos maiores, né? Que ele fala sobre o desenvolvimento das línguas ao longo do tempo, ao longo das regiões, né? Ele fala de diversas partes da linguística, né? É um livro de linguística descritiva, né? E a linguística descritiva ou sincrônica, como vocês queiram falar, né? Se referir a ela trata justamente da linguística, desenvolvimento das línguas de acordo com o tempo. Então, de tempos em tempos, a língua ela muda, a língua ela está em movimento o tempo todo, né? Você vai ver que as palavras que eram usadas há 10, 30 anos atrás não são as mesmas. O discurso, a forma de discurso nosso muda na mesma língua, né? Na língua portuguesa, né? Nós já tivemos aí em 2012, se eu não me engano, uma atualização na língua portuguesa que fez mudanças, né? Fez mudanças na língua portuguesa, no discurso escrito, né? E isso também acontece de língua para língua, né? Então, eu quero dizer para vocês que não proíbam o falar a palavra Jesus. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a palavra Jesus não tem nenhuma relação com o paganismo. Nenhuma relação, né? Eu vou repetir, não há nenhuma relação com o paganismo da palavra Jesus, assim como de outras palavras que têm sido ditas aí na internet. Com só um pouquinho de conhecimento linguístico, né? A gente vai utilizar aqui só um pouquinho de conhecimento linguístico que eu vou falar para vocês. Yahoshua e Yeshua veio a ser chamado, né? Iesos, Iesus e Jesus, né? E veio a ser Jesus na língua portuguesa, né? Eu quero dizer para vocês que não existe relação de prefixação e sufixação entre as palavras Yahoshua e Yeshua. Entre Yahoshua e Yeshua existe relação de derivação, né? Yahoshua é uma palavra de origem do aramaico, né? E deu origem, a versão encurtada de Yahoshua é Yeshua, né? Ou Yeshua, como se queiram pronunciar, dependendo da região que é pronunciada, né? Do povo que pronuncia.
Mas não tem relação de derivação porque a língua grega, né, Iesus e Iesus no latim, o grego e o latim não derivam do hebraico. Não há relação de derivação, de prefixação e sufixação entre as línguas o grego e o latim não derivam do hebraico. Então você não pode dar sentido, né, e dizer que o prefixo ie de Yeshua significa o ie de Deus, né? No Jesus e no Iesus não é Deus, não é Deus, não tem essa relação de significado. E o sus, né, tanto do grego quanto do latino, né, o final sus não pode ter um significado na língua hebraica, porque são sufixos que não pertencem à língua hebraica. Né? O que aconteceu aqui foi uma transliteração e não uma tradução. Se fosse uma tradução, aí haveria sentido, haveria significado. Mas quando a transliteração não tem carga de significado. Então, não significa Deus cavalo. Né? Então, não proíbam falar Jesus, isso é um assassinato à linguística, né? A gente não pode espiritualizar tudo, né? Algumas pessoas têm um problema grave que é de espiritualizar tudo, isso a gente não pode espiritualizar. Então, não é Deus cavalo, né? Você pode falar o nome de Jesus, sim, seja livre. Se você não consegue falar Yeshua, tem dificuldade, fale Jesus. Ele está te ouvindo. Eu sempre falei Jesus a vida inteira e ele nunca deixou de me ouvir por causa da questão linguística, né? Então, vamos lá. Eu quero dizer para vocês que no Brasil há cerca de 130 mil judeus, tá? 130 mil judeus, cerca de 4 mil vivem em BH, Belo Horizonte, e a estatística que eu falei para vocês, 130 mil judeus no Brasil, não conta com os descendentes. Então, há muitos descendentes, têm sido feitas pesquisas atualmente, né? A fim de descobrir onde estão esses descendentes. Né? Muitas pessoas têm feito pesquisas genealógicas e têm descoberto. Essa estatística ela foi publicada no ano de 2009. Agora imagina hoje, né? De 2009 até 2017, houve um aumento muito grande, com certeza. Né? E foi publicado no jornal O Tempo. Eu quero dizer para vocês que as tradições judaicas são muito boas e muito importantes, né? Não há nada de pagão nas tradições judaicas, né? Algumas pessoas também radicalizam e cismam, né? Eu vou ter uma árvore de Natal em casa, não tem mal nenhum, porque eu não estou fazendo isso para um Deus pagão, né? Mas eu prefiro, pessoalmente, colocar uma menorá e uma Magen David do que uma árvore de Natal, porque são símbolos bíblicos. Esses símbolos não são apenas símbolos judaicos, mas são símbolos bíblicos, né? Então, uma árvore de Natal pode trazer, sim, tem um simbolismo de maldição, tem simbolismo de morte, tem simbolismo de deuses, de sacrifícios a deuses, sacrifícios de sangue, né? E as tradições judaicas não. Já são tradições saudáveis, são tradições bíblicas, né? Então, eu queria deixar isso para vocês, porque tanto de um lado quanto do outro, né, há radicalismos, né? Há exageros, né? Há coisas há coisas exageradamente espiritualizadas. E se você gostou desse vídeo, dá um like aí, tá? Compartilha, curte e até o próximo vídeo, gente.